Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, povo lindo que vai morar no céu, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo bem com vocês? Nessa sexta-feira, nós estamos no 12º dia da nossa campanha de jejum pelos afastados. Está sendo uma bênção, tem muita gente orando, profetizando vitória, orando pelos seus familiares, guerreando por aqueles que nós amamos. E eu queria partilhar com você hoje, queria falar hoje sobre o tema orando a palavra. Eu quero ler para você Mateus capítulo 21, do verso 21 em diante. Diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Isso aqui é uma promessa de Deus. Ele está dizendo, não é para você sair por aí orando, falando, eu tenho fé, eu vou orar para aquele monte lá, se erguer e lançar no mar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de coisas impossíveis que são como montes, que você não pode resolver, mas se você tiver fé e se você crer, você vai conseguir com que a mão de Deus se manifeste e mude a sua situação. Então eu queria falar sobre orando a palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, alguns dizem que tem 3.000, já ouvi falar alguns teólogos dizendo que tem 8.000 promessas, enfim. Existem muitas promessas para nós. E se nós crermos, nos apropriarmos dela e orarmos em cima dessa palavra, Deus, ele tem um zelo com a sua palavra. Jeremias 1,12, ele diz: velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então ele quer que você creia nas promessas dele. Para você entender melhor como funciona isso, não é apenas eu ler um versículo e vai virar uma mágica, né? uma palavrinha mágica, não é isso. Imagine você que o seu pai ou sua mãe te fez uma promessa: olha, final do mês, se você se comportar, eu vou te levar lá no parquinho, eu vou te levar no cinema. E ele faz uma promessa para você. O que essa criança faz? Essa criança vai ficar na expectativa, vai ficar no pé do pai e vai ficar falando para ele: papai, o senhor prometeu, hein? Ó, tá chegando. Né? Papai, falta 3 dias. Ó, tô me comportando, não é assim? Então, quando a gente recebe uma promessa, a gente se apropria dela, a gente fica na expectativa, a gente acredita, porque é o nosso pai, a nossa mãe que está falando. Imagine Deus falando para você: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo você pode se você crê no Senhor. Está falando da dependência, do cuidado de Deus. Então, se apropriar de uma palavra e orar em cima daquela palavra é muito sério. É Deus que fez uma promessa para mim e para você. Existem promessas pessoais, que Deus às vezes usa alguém para falar comigo, numa situação específica. Existem na Bíblia promessas para um povo, para uma nação inteira. E existem promessas para todos que crerem. Então, querido, para te fazer entender melhor, eu estava me lembrando que certa vez minha esposa compartilhou uma experiência dela, que a mãe dela, a minha sogra, falou para ela: olha, tudo que acontecer na rua você conta para mim. Se alguém fazer alguma coisa com você, falar alguma coisa que você não entende, te ensinou alguma coisa, pergunta para a mamãe que eu te explico. E aí a minha esposa Sara foi para a escola e uma colega ou um amigo lá falou uma palavra lá que ela não sabia o que era. E aí ela ficou assim sem entender, era criança, né? E aí alguns riram dela e ficaram rindo da cara dela, alguma coisa assim, zombando. No sentido, tipo assim, ela não está entendendo o que eu estou falando. E quando ela chegou em casa, ela falou: mamãe, olha, a senhora falou que tudo que acontecer na escola, se alguém falar alguma coisa que eu não entendo, para perguntar para a senhora. Me falaram isso, isso, isso. A mãe dela: tá. A mãe dela foi: ó, eu fiz uma promessa, eu vou te explicar então. Olha, foi isso aí que ele está falando, ele está querendo dizer isso, 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 e explicou para ela. Minha esposa chegou na escola, virou para aquele menino, aquela colega de escola, e disse: aqui, minha mãe contou tudo para mim, eu já sei o que você queria dizer, tá? Eu não sou isso não, viu? E eu sei muito bem o que você está falando, isso aí é você. E ela foi cheia de autoridade. O que eu quero dizer com isso, queridos?
Porque às vezes quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente sofre. Se você não tem conhecimento da lei, dos seus direitos, e se você não tem conhecimento da palavra de Deus, dos seus direitos espirituais, como filho de Deus, você também sofre. O diabo fica tripudiando na tua cabeça. Eu me lembro quando eu me converti com 17 anos, naquele primeiro amor, aquela primeira semana, quantas acusações o diabo botava na minha cabeça, agora você virou crente, vai ficar santinho. E eu me lembro que eu me apeguei a uma palavra, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E eu ficava falando aquele versículo, cada vez que vinha uma acusação na minha mente, eu dizia, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que fugir de mim, diabo. Em nome de Jesus, porque eu estou me sujeitando a Deus, agora eu estou servindo a Deus. Então, para te exemplificar melhor ainda, lembra-se quando Jesus foi confrontar Satanás, ele foi por permissão de Deus levado ao deserto, Jesus, depois do batismo no Rio Jordão, para ser tentado, ser provado. E quando Satanás começou a ensinar para eles, transforma essas pedras em pães, fica passando fome aí, sofrendo pelo homem, né? Você tem todo o poder, para que isso? E eles falaram, nem só de pão virá o homem. Então o diabo lançava uma palavra deturpada da Bíblia e Jesus combatia com a palavra, e Jesus conversava com o diabo. Para você entender melhor onde eu quero chegar, você já pensou quando você sabe quando você brincava de esconde-esconde e você tinha que ficar procurando aquela outra criança, aquele outro coleguinha, e aí você ouvia um barulhinho, aí o que você falava? Ah, tá, eu sei que você está aí, pode aparecer, você está aí, eu estou vendo, eu sei, eu te ouvi aí, eu estou vendo a risadinha. Quando alguém estava escondido em algum lugar assim que você não queria, você queria que ele saísse de lá para você poder ir lá, né, e bater na parede e dizer, né, 1, 2, 3, quer dizer, te achei. Então você não via ele, mas você ficava falando, eu estou vendo, eu sei que você está aí, pode levantar, eu já te vi. Não é assim? Assim também você tem que fazer com Satanás. Você não vê ele, você não consegue enxergar ele, mas você sabe que ele está lá, porque a Bíblia diz que ele existe, ele é astuto, ele vai ser lançado pelo lago de fogo e enxofre, ele é o tentador, ele é mentiroso, mas você não o vê, só se Deus permitir abrir seus olhos você vê. Mas você sabe que ele está ali. Então é isso que você tem que fazer na sua casa, no seu lar, na sua família. O diabo está tripudiando lá, querendo destruir seu casamento, querendo atacar seus filhos, e é assim que você deve proceder. Você deve entrar na sua casa e ali no seu quarto dizer, Satanás, eu aprendi, na Bíblia está escrito que se eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, você tem que fugir de mim. Na Bíblia está escrito, Lucas 10,19, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará dano. Então, Satanás, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sai da minha casa, sai do meu casamento, solta meus filhos. E você conversar com ele mesmo, usando a palavra de Deus como Jesus fez. Para que Jesus confrontou o diabo no deserto? Para quê? Para que ele conversou com o diabo, aquele diálogo? Para ensinar a mim e a você como a gente lida com Satanás. Satanás não quer que você conheça a palavra, não quer que você conheça seus direitos, não quer que você se aproprie das promessas de Deus. Ele quer que você fique chorando pelos cantos, reclamando, dizendo que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, que o diabo é muito forte, que os problemas são muito difíceis. Mas Deus, ele fez promessas para você. Aqui está na palavra. E ele tem bênçãos para você. Mas ele quer que você abra sua boca e que você diga, eu creio na promessa do meu Pai. Ele quer que você vire para Satanás e diga, Satanás, eu já aprendi, eu não vou ficar apanhando de você, eu me apropriei da palavra de Deus e eu creio nessa palavra, e eu tomo posse dessa palavra, e eu não aceito mais as suas mentiras na minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Olha outra promessa, 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. O homem natural não discerne as coisas espirituais, não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E depois ele diz, nós temos a mente de Cristo. Você orar e dizer, Senhor, eu não aceito mais uma mente doentia, uma mente que fica pensando só em besteira, só em suicídio, só em coisa negativa. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente saudável, uma mente cheia de sabedoria. E a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Então eu quero, Senhor, pedir, eu tomo posse da mente de Cristo. Eu quero que o Senhor faça, ó Pai, esse versículo, essa promessa se cumprir na minha vida. Então orar a palavra significa não apenas recitar ao vento a Bíblia, né? Ler lá, o pastor foi para me ler a Bíblia, eu vou ler aqui. Tudo posso que ele fortalece, amém. Não aconteceu nada. Não é isso.
tem que haver uma conexão entre a sua mente e entre a sua boca. Quando você falar, você precisa crer. Olha que o texto que o pastor leu, Mateus 21, 21. Se tu creres, né, se pedires tudo, pedis em oração crendo, recebereis. Lá no verso 22. Então, quando eu falo, eu preciso estar conectado com o que eu creio. Não adianta ela falar assim, não acredito mesmo, mas vou falar, né? Quem sabe funciona. Não vai funcionar. Eu preciso entender, eu creio na promessa que está escrito em Mateus 21, 22. Eu creio, eu acredito, Senhor. E eu estou botando minha fé em prática agora, ainda que seja uma fé pequena, com um grão de mostarda. Mas eu creio que se ela colocar num Deus grande, vai produzir grandes frutos. Então, orar a palavra significa se apropriar de uma promessa e dizer para o diabo muitas vezes, que está te afrontando, que está colocando coisas na sua mente. Eu aprendi com meu pai. Eu tenho um Pai Celestial que me ama. E Ele prometeu e eu decidi acreditar nele e não vou acreditar mais em você. Tem um filme, não sei se ainda tem na Netflix, eu assisti na Netflix, Quarto de Guerra. E tem uma senhorinha lá, da protagonista, uma das principais ali do filme, que ela, o tempo todo, ela fica orando, guerreando na sua casa e ela fala com o diabo, ela repreende o diabo o tempo todo. Por quê? Porque ela entende que aquele mundo é o mundo real, o mundo espiritual é o mundo real. Ainda que ele esteja escondido, às vezes ele aparece, ele pode se mostrar em atitudes, em ações, em situações, mas ele quer ficar o máximo possível escondido. Ele quer que você ache que as coisas é você que é mal mesmo, você tem que morrer mesmo, ninguém te ama. Ele quer ficar sempre escondido. Mas se você não assistiu, assista. É aquilo ali que você deve fazer. Você deve entender que o mundo espiritual é muito real e que existe um Deus que está fazendo promessas para você através da sua palavra, e existe o Satanás que quer ficar escondido, maquinando, tentando te destruir, usando pessoas, situações, lançando setas na sua mente para tentar te desestimular, te descreditar a palavra. Então, amado, vamos orar a palavra. Ore em casa. Não aceite o que o diabo está fazendo, ainda que ele esteja fazendo, destruindo seu filho, ele esteja afastado, e as coisas não estejam indo bem, mas se aproprie das promessas de Deus. Leia a Bíblia e se aproprie das promessas. Senhor, eu profetizo bênção na minha família. Tua palavra diz em Salmo 128, que feliz o homem que teme ao Senhor. Tudo te irá bem, onde ele colocar a mão será abençoado, a sua mulher será como uma videira frutífera dentro de sua casa, seus filhos como o rebento de oliveira, são bênçãos, Senhor. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, se o Senhor não vigiar a cidade, inútil vigia a sentinela, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, e dizer, Senhor, é o Senhor quem cuida da minha casa. E lá mais embaixo, no finalzinho do Salmo 127, vai dizer, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Senhor, meus filhos são bênção. Herança é coisa boa, é presente. Meu filho não é problema, ele é uma bênção. Ainda que ele não esteja sendo ainda visível a minha bênção, mas eu profetizo que meu filho é uma bênção. Então, queridos, aprenda a orar a palavra. Se aproprie de versículos, pegue aquele versículo que falou mais ao teu coração, que você se identificou, que realmente tem a ver com o seu problema, e diga, meu problema, Satanás está colocando esse problema na minha vida, mas eu agora quero dizer, eu creio nisso aqui. É igual Jesus fez. Satanás lançou uma seta, mas Jesus mostrou, eu creio nisso aqui, na palavra do meu Pai. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos profetizar bênçãos sobre nossas famílias, vamos profetizar salvação, vamos profetizar que Jesus as ama, que Jesus tem um plano na vida deles. Em nome de Jesus, vamos rejeitar toda a ação de Satanás, toda a mentira de Satanás, e use a palavra. Quando você estiver orando, pegue o versículo. Se você não souber de cor, pegue a Bíblia, olhe para o versículo e diga, Senhor, eu creio nisso aqui. E eu quero profetizar, eu quero clamar a Deus que isso se realize na minha vida. Esse versículo aqui, que isso se cumpra. Tua palavra está escrita aqui, Jesus, em Salmo 37, 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Senhor, eu tenho me agradado em fazer a tua vontade. Eu tenho me submetido à tua vontade. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho feito, Senhor. E eu quero entregar o meu sonho na tua mão, Senhor. Aquele desejo que, ó Pai, está de acordo com a tua palavra, não está em nada contrário, porque se tiver contrário, não vai acontecer. Não está de acordo com a tua palavra.
Senhor, ó Deus, eu quero crer que no tempo do Senhor, o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração e eu vou continuar fazendo a Tua vontade, me agradando em fazer a Tua vontade. Então tem N promessas na Bíblia, se aproprie dela e na sua oração, coloque ela na sua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos continuar guerreando pelas nossas famílias. Dia 21 de novembro vai ser uma benção. 6 da tarde. Amém? O céu vai tremer, vai bradar. E nós vamos confiar que Deus vai salvar muitos que estão afastados. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse 12º dia de oração e jejum pelos afastados da Igreja Metodista de Boa Sorte, nós queremos, ó Pai, ó Deus, pedir que o Senhor esteja salvando nossos entes queridos, Pai, trazendo de volta aqueles que se afastaram, Senhor. E hoje falamos sobre orar a palavra, a importância de ter uma conexão naquilo que eu creio com aquilo que eu falo, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem N promessas na Bíblia, meu Pai, nos esperando, estão ali, e o Senhor apenas quer que eu creia. O Senhor está dizendo para nós, pega essa palavra, acredita no que eu estou falando ali, eu sou o Pai Celestial, e se você crer, eu vou manifestar na sua vida isso que está escrito. Não acredite no diabo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a crer na Tua palavra e orar a palavra, orar em cima daquela promessa, Senhor, crendo que o Senhor prometeu. Ó Pai, existem promessas pessoais, mas existem promessas na Bíblia que são para todos os que crerem, Senhor. Então nos ajuda a crer e orar em cima da palavra, Pai, e reivindicar nossa família para Jesus, Pai. Ó Deus, eu creio que o Senhor ama a nossa família, o Senhor nos salvou para sermos um instrumento para alcançar nossos familiares. Por isso, meu Pai, que no dia 21 de novembro, às 18 horas, queremos ver muitos familiares ali, muitos pais desviados, jovens, juvenis, homens, mulheres, crianças, ó Pai, enfim, famílias que se afastaram, retornando para o Senhor. Pai, que o Senhor repreenda toda amarração, todo impedimento, toda mentira do inferno e que seja uma noite de perdão, de arrependimento, de aquebrantamento, de humilhação. Ó Pai, que seja benção tanto para a igreja que ficou, como para aqueles que se afastaram, que haja reconciliação, Senhor. Nós entregamos na Tua mão, Pai, o nosso jejum de hoje e já te agradecendo pelo que Tu farás, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Deus te abençoe. Boa sexta-feira, um bom fim de semana. Domingo estamos lá para orar juntos e que você possa se apropriar das promessas de Deus e orar a palavra. Que Deus te abençoe.